As antigas civilizações foram responsáveis por grandes construções que, infelizmente, se perderam ao longo do tempo e nós só podemos conhecer muitas delas somente pelos livros de história e usando a nossa imaginação. Mas, pensando nisso, o designer plástico Evgeny Kazantsev fez um trabalho incrível recriando algumas das maravilhas do mundo antigo que não existem mais, incluindo elas em nosso planeta como se existissem nos dias atuais. Bora conferir como é que ficou isso? Fala seus fritos, e aí, como é que vai? Ian Rafael aqui, começando mais esse vídeo. Hoje a gente vai conhecer essas maravilhas do mundo moderno como se elas tivessem sido introduzidas ou como se elas nunca tivessem deixado de existir. Então a gente vai conhecer esses lugares como se elas estivessem hoje aqui no nosso mundo atual, né? Como se a gente estivesse ali, ó, de bonezinho, de reloginho, com o nosso smartphone ali, tirando várias selfies com elas ali atrás. Mas antes eu quero convidar você a se inscrever nesse canal se você gosta desse tipo de conteúdo, se esse tipo de conteúdo te agrada, deixa o seu like também nesse vídeo. A primeira delas é o Jardim Suspenso da Babilônia. Os Jardins Suspensos da Babilônia são uma das 7 maravilhas do mundo antigo. É talvez uma das maravilhas relatadas sobre a qual menos se sabe. Muito se especula sobre suas possíveis formas e dimensões, mas nenhuma descrição detalhada ou vestígio arqueológico foi encontrado, exceto um poço fora do comum que parece ter sido usado para bombear água. Mas, usando a imaginação e algumas boas horas de pesquisa, o designer Evgeny Kazantsev chegou nessa incrível ilustração. Como você pode ver, assim seria os Jardins Suspensos da Babilônia. Que lugar incrível! Imagina só, você pode ver alguns prédios modernos lá atrás, pessoas com vestimentas atuais andando pelos jardins, visitando. Obviamente que nos dias atuais, né, como a galera tá hoje, isso aqui já seria muito vandalizado, já teria várias pichações e grafites ali que não deixaria isso legal, ou deixaria, dependendo do seu gosto, né, não tô aqui pra julgar. Mas só de olhar pra essa imagem já dá pra ver que seria massa demais esse jardim suspenso, né não? Eu gostaria de tirar uma selfie ali nesse lugar, o que você acha? Observatório de Constantinopla de Taki-Adin. Em 1574, o astrônomo-chefe do Império Otomano, Taki-Adin, pediu ao sultão que financiasse a construção de um grande observatório para rivalizar com o observatório de Samarcanda, de Ulugh-Beg. O sultão aprovou e a construção foi concluída em 1577. Esse observatório consistia em 2 grandes estruturas em uma grande colina com a vista ali para a parte europeia de Constantinopla e oferecendo uma ampla visão do céu noturno, né? Devia ser um lugar maravilhoso. Só que o observatório não sobreviveu para avançar no desenvolvimento da astronomia no mundo muçulmano. Poucos meses após a conclusão do observatório, um cometa com uma enorme cauda apareceu no céu e o sultão Murad III exigiu um prognóstico sobre isso de seu astrônomo. Então, trabalhando de noite, sem comida e descanso, Taki-Adin estudou o cometa e fez a previsão de que era uma indicação de bem-estar e esplendor, e significaria uma conquista da Pérsia. Infelizmente, em vez de bem-estar, uma praga devastadora se seguiu em algumas partes do império e várias pessoas importantes morreram. Cara, eu fico imaginando como é que o Taki-Adin, né, que era o astrônomo-chefe ali, ele deve ter trancado os Tobias dele, né, cara? Porque olha só, o sultão ali tava pressionando ele, né, com um garfo na bunda dele. Falei, e aí, cara, o que é aquele risco no céu ali? O que você vai me dizer sobre isso? Você tem aí uma estrutura fantástica pra você trabalhar e você não tá me dizendo o que é? O cara ali sem comer, sem dormir, falou, mano, relaxa que isso aqui é bem-estar pra gente, isso é prosperidade. E aí, algum tempo depois, galera morreu com uma praga devastadora, né, e o bicho pegou, né? A fim, então, de evitar seu uso para fins astrológicos, eles buscaram com sucesso a destruição do observatório. Porém, podemos ver nessa belíssima imagem de como o observatório de Constantinopla seria nos dias atuais. Um lugar maravilhoso, esplêndido. Eu acho assim, na minha humilde opinião, né, que não seria desse jeito, o céu não seria tão visível assim, né, as estrelas, a lua, depende obviamente de qual altitude, qual a distância também dessa cidade. Pela imagem, a distância da cidade atual aqui não é muito grande, a gente pode ver até que tem uma luz aqui amarela que remete à claridade da luz
da cidade. Então essa luz da cidade já atrapalharia bastante a visualização de estrelas, do cosmo e etc. pelo observatório. De toda forma, seria um lugar maravilhoso. Você pode ver pessoas aqui normais andando pelo observatório, né, curtindo ali uma onda. Poderia ser um lugar pra gente levar ali nossa peguetezinha, nossa namoradinha, pra gente ver, vamos ali ver as estrelas e tal, vou te levar pra ver a lua, aquela coisa toda, você tá ligado o que eu tô falando, né, não? Estátua de Zeus em Olímpia. Estátua de Zeus em Olímpia era uma figura sentada gigante, com cerca de 13 metros de altura, feita pelo escultor grego Fídias por volta de 435 a.C., no Santuário de Olímpia, Grécia, e erguida no Templo de Zeus. A escultura tinha placas de marfins e painéis de ouro sobre uma estrutura de madeira, que representava o deus Zeus sentado em um trono de madeira de cedro ornamentado com ébano, marfim, ouro e pedras preciosas, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Ela foi perdida e destruída durante o século V sem nenhuma cópia, sendo que seus detalhes e formas são conhecidos apenas através das antigas descrições e representações gregas em moedas. Pela ótica do designer, assim seria a estátua de Zeus nos dias atuais e recebendo visitas. Imagina você chega lá no Santuário de Olímpia, na Grécia, e fala, cara, vou tirar umas fotos aqui de Zeus. Você chega até essa enorme estátua, cara, parecendo ouro, né? Não sei se isso é ouro, mas seria bem imponente. A gente pode ver umas tiazinhas ali visitando, a gente pode ver um fotógrafo que pelo corte de cabelo parece ser chinês, um cara que tá nem aí, tá mandando mensagem pra mulher, tá discutindo com a mulher dele ali, cara, uma outra mulher lá no fundo, um casal de velho, enfim. De toda forma seria uma estátua muito bonita, né? Fala sério. Nossa senhora, manter isso aí devia ser bem legal, cara. Bom, não é uma das coisas que mais me impressionou, mas o Colosso de Rhodes sim. O Colosso de Rhodes foi uma estátua do titã deus Sol da mitologia grega e erguida na cidade de Rhodes por Caris de Lindos em 280 a.C. Caris de Lindos, né? O cara é lindo, né, velho? Cara, cidade de Lindos, imagina? Eu moraria nessa cidade, né? Uma das 7 maravilhas do mundo foi construída para comemorar a vitória de Rhodes contra o governante macedônio Antígono Monoftalmo, cujo filho Demétrio I, sem sucesso, sitiou Rhodes em 305 a.C. De acordo com a maioria das descrições contemporâneas, o colosso tinha aproximadamente 70 côvadas, ou 33 metros, altura aproximada da Estátua da Liberdade, né? Dos pés à coroa, o que o tornava uma das mais altas estruturas do mundo. O monumento foi destruído durante um terremoto no ano de 226 a.C. e nunca foi reconstruído. Em 2015, foram anunciados planos preliminares sobre a construção de um novo colosso no Porto de Rhodes, embora a localização real do original ainda permaneça incerta. No entanto, podemos ver como seria a estátua antiga ou como ficaria a nova estátua nos dias atuais. Cara, um cara gigantesco com tem uma chama em cima da cabeça. Agora você imagina, olha pra essa foto, tem uns jet ski, umas lanchinhas passando ali embaixo. Imagina você passando ali embaixo, você olha pra cima, você vê as bolitas ali do Colosso de Rhodes. Você fala, Colosso, rapaz, esqueceram de alguma coisa. Ou não, né? Ou não, vai saber. Será que tá faltando alguma coisa ali? Pela foto, não sei. Não sei, o ângulo não tá bom, não dá pra eu falar. Também não tenho interesse nisso não, beleza? Acrópolis de Atenas. A Acrópole de Atenas é a mais conhecida e famosa acrópole do mundo. É uma colina rochosa do topo plano que se ergue a 150 metros acima do nível do mar e abriga algumas das mais famosas edificações do mundo antigo, como o Partenon e o Erechtheion. As acrópoles da antiga Grécia eram cidades altas construídas no ponto mais elevado das cidades. Serviam originalmente como proteção contra invasores das cidades inimigas e quase sempre eram cercadas por muralhas. Com o tempo passaram a servir como sedes administrativas civis ou religiosas. A Acrópolis de Atenas foi construída por volta de 450 a.C., sob a administração do célebre estadista Péricles. Não é o Periclão não, tá? É o Péricles.
Foi dedicada a Atena, deusa padroeira da cidade. A maior parte das estruturas da Acrópole de Atenas original estão em ruínas. Entre as que ainda estão de pé estão o Propileu, o portal para a parte sagrada da Acrópole, o Partenon, templo principal de Atenas, o Erecteu, templo dos deuses do campo, e o templo de Atena Nice, simbólico na harmonia da antiga cidade-estado de Atenas. O edifício e outros edifícios foram seriamente danificados durante o cerco pelos venezianos na Grande Guerra Turca, quando o Partenon estava sendo usado para o armazenamento de pólvora e foi atingido por uma bala de canhão que levou tudo pelos ares. Bom, se não fosse por esse pequeno incidente, olha como seria a Acrópole de Atenas nos dias atuais. Um lugar muito bonito, por sinal, um lugar muito bonito. Imagino até que seria aqui que foi gravado os Cavaleiros dos Zodíacos, né? Bem parecido com os edifícios ali que tinha no Cavaleiros dos Zodíacos. Se você é dessa época, você vai lembrar, cara. Vai falar que não tem a ver? Lógico que tem, né? Atenas, Grécia, eu não sou muito bom nisso não, enfim. Mas como a gente pode ver a cidade moderna ali de fundo, né? Com a Acrópole aqui muito bem cuidada, por sinal, recebendo visitações, né? Provavelmente aqui existiria um controle muito grande para se manter esse lugar ainda muito bem preservado, né? Então seria muito legal mesmo. Torre de Babel. Torre de Babel é um conhecido mito narrado na Bíblia, o qual conta o episódio em que as pessoas de uma cidade decidiram construir uma torre que alcançaria aos céus. No mito, Deus interveio na situação, promovendo confusão na humanidade ao criar diferentes idiomas. Os historiadores acreditam que essa história pode ter origem na Mesopotâmia e que a torre em questão seja um zigurate que foi construído na Babilônia. De toda forma, é aquele famoso ditado, né? Se existe mito, existe história. Então é assim que seria a Torre de Babel nos dias atuais. Cara, uma parada meio... Essa foto que acho que é a que me causou mais estranheza até o momento. Imagina uma Manhattan, né? Uma cidade ali, Manhattan, por exemplo, com uma torre desse tamanho ali no meio da cidade. Parece que uma nave espacial chegou e pousou ali na torre e falou, cara, vim pra ficar nessa bodega. É aqui que eu vim, eu vou soberanar, não existe essa palavra, né? Eu vou reinar neste lugar aqui agora. Bom, essa é a foto que mais me causou estranheza. Uma cidade moderna com uma torre ali muito louca, uma torre que me lembra, sei lá, aqueles edifícios de Mortal Kombat, sabe? Parece aquele lugar... Você lembra do Mortal Kombat, onde os caras iam pra um lugar lá, né, pra rolar um torneio, sei lá o que? Tá parecendo esse lugar meio tenebroso, né, essa Torre de Babel. Templo de Ártemis. O Templo de Ártemis, ou Templo de Diana, foi uma das 7 maravilhas do mundo antigo, localizada em Éfeso. Era o maior templo do mundo antigo e durante muito tempo o mais significativo feito da civilização grega e do helenismo, construído para a deusa grega Ártemis, da caça e dos animais selvagens. Foi construído no século 6 a.C. no porto mais rico da Ásia Menor pelo arquiteto cretense Quercifrão e por seu filho Metágenes. Era composto por 127 colunas de mármore com 20 metros de altura cada uma. 200 anos mais tarde foi destruído por um grande incêndio e reerguido por Alexandre o Grande. Atualmente, após sucessivos terremotos e saques, apenas uma solitária coluna do templo reerguida por arqueólogos alemães no século XIX encontra-se de pé. De toda forma, podemos contemplar esse incrível templo como se nada tivesse acontecido a ele. Como se nada tivesse acontecido é relativo, né? Porque olhando aqui pra ele tá meio judiado ainda assim. Óbvio que não está como se encontra hoje, né? Que só tem uma dessas estátuas aí de pé. Mas, nem sei se chama estátua, né? Alguma dessas colunas. Mas ainda já estava bem judiado, tá vendo que aqui já tá com uns quebradinhos ali... O chão ali, o gramado já não tá muito bom. O jardineiro acho que tá de férias, hein? O jardineiro acho que tá de férias. Mas de toda forma, a gente estaria recebendo visitações e seria um lugar bem divertido de se tirar algumas fotinhas. Templo de Petra. Petra, originalmente conhecida pelos nabateus como Hakmu, é uma cidade histórica e arqueológica localizada no sul da Jordânia. A cidade é famosa por sua arquitetura esculpida em rocha e por seu sistema de canalização de água. Outro nome para Petra é Cidade Rosa, devido à cor das pedras locais. Estabelecida possivelmente já em 312 a.C. como a capital dos árabes nabateus, é um símbolo jordaniano e a maior atração turística do país.
Os nabateus eram árabes nômades que aproveitaram a proximidade de Petra com as rotas comerciais regionais para estabelecê-la como um importante centro comercial. Os nabateus também são conhecidos por sua grande habilidade na construção de métodos eficientes de coletas de águas em desertos áridos e seu talento em esculpir estruturas em rochas sólidas. Deu para perceber que eles têm esse domínio, né? Petra se encontra na encosta de Jebel al-Mabah, identificado por alguns como o bíblico Monte Hor, em uma bacia entre as montanhas que formam o flanco oriental de Arabah, o grande vale que vai do Mar Morto ao Golfo de Aqaba. O local é um patrimônio mundial da Unesco desde 1985. A Unesco descreveu como uma das mais preciosas propriedades culturais da herança cultural do homem. Petra foi nomeada entre uma das novas 7 maravilhas do mundo em 2007 e também foi escolhida pela revista Smithsonian como um dos 28 lugares para ver antes de morrer. Na imagem podemos ver a cidade em meio a uma BR tradicional. Pois é, essa imagem aqui realmente é uma imagem um pouco duvidosa, porque já que ela é um patrimônio da Unesco, essa BR aqui não funcionaria nem um pouco nesse lugar, você concorda comigo? Os caras meteram aqui uma BR-262, eu ia falar aqui uma transamazônica, né? Mas a transamazônica acho que é mais antiga do que a própria cidade de Petra, né? Que até hoje... Bom, enfim, de toda forma ficou uma imagem interessante, né? Mas assim, pra mim é a que menos se encosta da realidade pela história, né? Porque já é um lugar com patrimônio histórico, né? Então assim, a Unesco não deixaria nunca eles construírem uma estrada aqui. A Grande Esfinge de Gizé. A Grande Esfinge de Gizé, é comumente referida apenas como esfinge, é uma estátua de pedra calcária que representa uma esfinge, uma criatura mítica com corpo de leão e cabeça de humano. Localizado no Planalto de Gizé, nas margens oeste do rio Nilo, o rosto do monumento é geralmente considerado como uma representação do rosto do faraó Khafre. É a maior estátua feita de monolito do mundo, com 73,5 metros de comprimento, 19,3 metros de largura e 20,22 metros de altura. É a mais antiga escultura monumental conhecida e é comumente tida como uma obra construída por egípcios antigos do Reino Velho do Império Antigo, durante o reinado do faraó Khafre. Nos dias atuais ainda podemos ver boa parte da esfinge em meio a ruínas, e isso já é bem doido, pensar que o ser humano construiu um leão com cabeça de humano, mas acho que isso seria ainda mais agradável ver elas nos seus tempos idos, né, com uma alegoria total, assim como mostra essa foto aqui pra gente. Tem até alguns ônibus estacionados, alguns micro-ônibus, carros estacionados ali com os em meio a alguns camelos e algumas pessoas, né? Eu duvido muito que esses ônibus estariam estacionados tão perto, mas a imagem remete a algo que poderia, se nós vivêssemos em um planeta, né, em um sistema onde as pessoas respeitassem os locais, não degradassem tudo que vês pela frente, né? Talvez isso poderia ser real. De toda forma, seria bem interessante ver como essa esfinge ficaria ainda se mantida dessa forma, né, bem alegórica, assim como ela é, não como ela está nos dias atuais. Óbvio que nos dias atuais a gente não vai ver mais essa esfinge restaurada, né, até porque isso marca a história, né, essa degradação marca a história, e isso é bem interessante de se manter. Mas é isso aí, não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo se você gostou e se inscreva nesse canal para você continuar recebendo vídeos como esse. Um abraço e até o próximo vídeo. Fui!